Sabias que os Estados Unidos de América, país este que é tido como uma das potências mundiais hoje em dia, teve também que lutar pela sua independência durante o século XVIII? Sabias disso? Se sabes, diz-nos aí nos comentários. Caso contrário, acompanhe a história. Curiosidades. Muito boa noite, caríssimos telespectadores, e sejam bem-vindos à primeira edição do nosso e vosso programa Curiosidades. Vosso programa Curiosidade. Muito bem, como eu já dizia, esta hora é a noite, boa hora para conhecimentos também. E principalmente no dia de hoje vamos falar de um dos países que economicamente é elevado, é conhecido como um dos países da primeira classe, uma primeira potência mundial. Nowadays, it's United States of America. Estados Unidos da América. Hoje falaremos sobre a independência dos Estados Unidos da América. Quando falamos sempre de lutas pela libertação, aqui principalmente, parece que os países africanos foram os únicos países que tiveram que lutar para as suas independências face à metrópole. Mas aqui, parece que também o nosso querido Estados Unidos deve também que lutar. Deve também que lutar pela sua independência. E vamos lá saber como é que isto ocorreu. A Inglaterra foi um dos países que, ainda no século XVII, iniciou a colonização efetiva de territórios na América do Norte. No século XVIII, possuía já 13 colônias na costa atlântica da América do Norte. Sujeitas de igual forma ao domínio da metrópole, dependendo dela política e economicamente, tinham alguma autonomia no seu governo e eram independentes uma das outras. Entre os colonos circulava ideias iluministas provenientes da Europa, que defendiam, como já sabemos, uma sociedade mais livre e democrática, desejando por isso ter mais direitos e poder decidir o seu futuro. Dedicavam-se a diferentes atividades. As colônias do norte e do centro dedicavam-se à pesca, ao comércio e à indústria, enquanto as do sul praticavam a agricultura, sobretudo a plantação de algodão e tabaco, recorrendo em grande número à mão de obra escrava proveniente do nosso continente, neste caso o continente africano. Desta forma, as colônias do norte e do centro desenvolveram uma burguesia endinheirada e empreendedora, enquanto as colônias do sul desenvolveram uma aristocracia com extensas propriedades agrícolas. Apesar destas diferenças, existia pontos comuns entre elas. A maior parte da população falava a língua inglesa, era protestante, tinha a necessidade comum de se defender dos ataques dos índios que tentavam recuperar as suas terras e dos franceses. Partilhavam o desejo de independência da metrópole para serem livres de decidirem os seus destinos. E ainda nos meados do século XVIII ocorreu um enorme fenômeno social, um conflito internacional. A partir do dia 17 de maio de 1756 a 26 de fevereiro de 1763. Guerra dos 7 anos. A Inglaterra e a França confrontaram-se na Guerra dos 7 anos. Já que o conflito alargou-se aos territórios coloniais, por este motivo,
Para fazer face às despesas de guerra, a Inglaterra teve de aumentar os impostos sobre as colônias norte-americanas. A Lei do Selo, que taxava o imposto sobre documentos oficiais que circulassem nas colônias, isto é, determinava que documentos oficiais em papéis, como contratos, jornais, cartazes, entre outros desses documentos, tivessem obrigatoriamente um selo inglês que era pago. E ainda houve o aumento dos impostos sobre o comércio do açúcar e do chá. Este imposto do chá, anunciada em 1773, determinava que todo chá vendido nas 13 colônias seria obrigatoriamente comercializado pela Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra atribuiu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, o que prejudicava a atividade comercial devido ao exclusivo comercial com a metrópole, mostrando que esta não se preocupava com os interesses das colônias, uma vez que isso afetaria uma série de comerciantes que não poderiam mais comercializar um dos produtos mais importantes, como o chá, e também faria com que o preço dele subisse, pois agora apenas uma empresa o venderia e ela teria o direito de cobrar a preço que quisesse. Uma vez indignados com a mesma lei, a sua resposta não tardou. No porto de Boston, um grupo de colonos disfarçaram-se de índios, invadiram o porto de Boston e destruíram carregamentos de chá da companhia, isto é, lançaram ao mar o chá transportado pelos navios da Companhia das Índias Orientais, e estima-se que cerca de 342 ou 40 caixas tinham sido lançados ao mar. Conhecido como Boston Tea Party, em inglês, em português é Festa de Chá de Boston, em 16 de dezembro de 1773, como consequência deste ato, houve publicação de leis intoleráveis que motivou os principais representantes das 13 colônias a se reunirem com os ingleses para debater sobre a situação. Deu-se então com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia entre setembro e outubro de 1774. Os 13 colônias, durante o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, emitiram as suas insatisfações, mas mantiveram sua fidelidade com o rei inglês. Porém, a situação agravou ainda mais. Por quê? Porque, em resposta a estes acontecimentos, o governo inglês enviou mais tropas para ocupar militarmente a cidade e anulou grande parte dos direitos e liberdades da colônia de Massachusetts. Como consequência, generalizou-se a revolta contra o domínio britânico e os colonos organizaram um exército comandado por George Washington. Deu-se então o primeiro conflito armado entre a Inglaterra contra as 13 colônias. Aconteceu por meio da Batalha de Lexington e Concord em 1775. Posteriormente, organizou-se o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual os 13 colonos proclamaram a independência no Congresso e declararam não haver mais condições de manter os laços coloniais com a Inglaterra. Sendo assim, no dia 4 de julho de 1776, declararam sua independência e emitiram a Declaração de Independência, documento que explicava os motivos da separação. Nasciam assim os Estados Unidos da América, o primeiro estado independente do continente americano.
Mas infelizmente, a Inglaterra não aceitou esta proclamação e a Guerra da Independência instalou-se e estendeu-se por mais 5 anos. Os colonos formavam uma milícia armada para proteger os seus territórios, mas inicialmente o exército americano passou por dificuldades, mas apoiados pela França e pela Espanha, que reconheceram a sua independência, acabaram por sair vitoriosos em 1781, com a derrota dos ingleses, e esta mesma derrota foi sacramentada por meio da Batalha de Yorktown, que ocorreu no final de 1781. E depois daí, os ingleses finalmente aceitaram negociar com os norte-americanos somente porque foram derrotados. E os mesmos reconheceram a independência dos Estados Unidos por meio do Tratado de Paris de 1783. A Revolução Americana constituiu o primeiro caso moderno de independência de uma colônia e marcou o início da luta contra o domínio colonial na América, exemplo que foi seguido depois por outras colônias. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, legitimava o direito dos colonos à revolução. Reconhecia os direitos fundamentais como a vida, a liberdade e a busca da felicidade e, por último, a soberania do povo, ou seja, defendia que o poder pertencia ao povo, que, através de eleições, devia escolher os seus representantes. Pela primeira vez na história, a criação de uma nova nação assentava nos direitos do povo e não nos direitos dos governantes. Aqui residiu o caráter revolucionário da Declaração de Independência. Após a confirmação da independência dos Estados Unidos da América, era urgente organizar politicamente a nova nação. Para tal, era necessário redigir uma Constituição, a lei fundamental de um país. Assim, em 1787, foi aprovada a primeira Constituição norte-americana. Esta consagrou os seguintes princípios e direitos. Primeiro, as liberdades individuais dos cidadãos, como a liberdade de expressão, de reunião, a liberdade religiosa e a sua soberania, expressa pelo voto nos seus representantes. Segundo, a divisão dos poderes em executivo, eleito por 4 anos, legislativo, confiado a um Congresso formado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, e judicial, da responsabilidade do Supremo Tribunal. Terceiro, a criação de um Estado federal, com um forte governo central que se encarregava das relações externas, finanças e defesa. Os estados de federação eram autônomos noutras áreas de administração. É desta forma que os Estados Unidos de América tornou-se independente. Que história interessante! Aquele ditado que diz: quer a paz,
prepare a guerra. Exatamente. Se nós olharmos nos casos, em todos esses casos, dessas lutas pela libertação, para a independência, vemos como é que tem de lutar para alcançar o que é o seu direito. O direito é teu, então você tem que lutar arduamente para o alcançar. Maravilhoso. Sendo assim, chegamos no fim do nosso e vosso programa. Agradecemos bastante pela vossa confiança. Fique bem, passe bem, feliz noite para todos. Muito obrigado.